Antes de qualquer oração, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas profundo. Desacelerar o coração por alguns instantes e permitir que a palavra de Deus encontre espaço dentro de você. Porque existe uma realidade que, mais cedo ou mais tarde, alcança todos nós. Não escolhe rosto, não respeita histórico de fé, não pergunta se você se preparou o suficiente. Ela simplesmente chega. Essa realidade se chama incerteza. Às vezes, ela entra de mansinho, por meio de perguntas sem resposta, de expectativas adiadas, de silêncios que doem mais do que palavras. Em outras ocasiões, ela invade de uma vez, através de uma notícia inesperada, uma perda, um diagnóstico, uma mudança brusca que desmonta planos inteiros. E quando isso acontece, até os corações mais firmes sentem o impacto. Talvez você nem tenha percebido ainda, mas aquele aperto no peito, a mente inquieta, a dificuldade de orar com clareza, tudo isso nasce do mesmo lugar, não saber. O ser humano foi criado com o desejo de entender, de prever, de ter algum controle. A gente se sente mais seguro quando o caminho está iluminado, quando o amanhã parece previsível. É por isso que buscamos sinais, garantias, confirmações. Queremos saber se vai dar certo, se a dor vai passar, se Deus está ouvindo. No fundo, todos nós buscamos a mesma coisa, segurança para continuar. E quando ela não vem, o coração se cansa. Mas é exatamente aqui que algo sagrado acontece. É nesse território instável que a fé começa a respirar. Porque mesmo quando você não sabe, Deus sabe. Mesmo quando tudo parece confuso, nada está fora do alcance dele. Onde você vê um bloqueio, Deus enxerga o caminho inteiro. Onde você percebe atraso, Ele está trabalhando no tempo perfeito. A incerteza não é o fim da história. Muitas vezes, é o lugar onde Deus começa a se revelar de forma mais profunda, mais íntima, mais real. Escreva nos comentários amém. Eu confio se essa palavra falou com seu coração. Existe um momento na caminhada de fé em que o silêncio de Deus parece mais alto do que qualquer barulho ao nosso redor. Você ora, busca, insiste, mas tudo o que recebe como resposta é um vazio que ecoa dentro do peito. E esse silêncio machuca, porque dá a sensação de abandono, como se o céu estivesse fechado exatamente quando você mais precisava de uma resposta clara. Mas é aqui que precisamos ajustar o olhar. O silêncio de Deus nunca é ausência. Muitas vezes, é profundidade. É Deus trabalhando em lugares que os olhos não alcançam e onde a lógica humana não entra. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que tiveram que aprender a confiar sem entender. José foi esquecido na prisão. Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo. Jó perdeu tudo sem saber o motivo. Nenhum deles teve explicações imediatas. Mas todos foram sustentados por um Deus que nunca perdeu o controle da história. O silêncio não significava descaso, significava processo. E processos são desconfortáveis, porque nos tiram do lugar de controle e nos colocam no lugar de dependência. Talvez hoje você esteja exatamente assim, tentando interpretar sinais, buscando respostas em cada detalhe, perguntando onde Deus está no meio de tudo isso. E a verdade é que Ele está mais perto do que você imagina. Ele está no sustento diário, na força que você não sabe de onde vem, na paz que aparece mesmo sem motivo lógico. Deus fala também quando cala. Ele molda, fortalece, prepara. Porque se Ele revelasse tudo de uma vez, talvez você não suportasse. Então Ele revela passo a passo, no ritmo certo para o seu coração. A fé verdadeira não nasce quando tudo faz sentido. Ela nasce quando você decide continuar confiando mesmo sem entender. Quando você escolhe permanecer, mesmo com dúvidas. Quando você diz, Deus, eu não vejo, mas eu creio. É nesse ponto que a incerteza começa a perder força, porque você percebe que não está caminhando sozinho. O silêncio não é rejeição. É cuidado. É Deus trabalhando no invisível para, no tempo certo, revelar o visível. Se essa mensagem descreve o que você está vivendo, escreva nos comentários glória a Deus. Um dos maiores ladrões da nossa paz não é o que está acontecendo agora, mas aquilo que ainda nem aconteceu. É o amanhã imaginado, carregado de cenários negativos, de possibilidades que só existem na mente cansada. A ansiedade nasce quando o coração tenta viver no futuro sem a graça necessária para aquele dia. E isso pesa. Pesa no corpo, pesa na alma, pesa na fé. Você deita, mas a mente não descansa. Você acorda, mas o coração já está cansado. Tudo porque o medo do amanhã começa a dominar o hoje. Deus nunca pediu que você carregasse o dia de amanhã nos ombros. Ele nunca prometeu explicar tudo de uma vez,
mas prometeu sustentar cada passo. A ansiedade surge quando tentamos assumir um papel que não é nosso. Quando tentamos prever, controlar e garantir resultados que só Deus pode conduzir. E, sem perceber, começamos a viver como se estivéssemos sozinhos, como se tudo dependesse apenas da nossa força, da nossa capacidade, da nossa inteligência. Mas a fé nos chama para outro lugar, o lugar da entrega. Jesus foi claro quando disse para não nos preocuparmos com o amanhã, porque cada dia já traz seus próprios desafios. Isso não é um convite à passividade, mas à confiança. É Deus dizendo: fica comigo hoje. Eu cuido do resto. Quando você tenta resolver tudo antes do tempo, o coração se sobrecarrega. Mas quando você aprende a descansar em Deus, mesmo sem respostas completas, algo muda dentro de você. A paz começa a ocupar o espaço que antes era dominado pelo medo. Talvez você esteja vivendo um período em que o futuro parece uma grande interrogação. Você não sabe como vai ser, nem quando as coisas vão se resolver. Mas saiba disso, Deus já está no seu amanhã. Ele já pisou nos dias que você ainda teme. Ele já preparou recursos, caminhos e livramentos que você nem imagina. A ansiedade diz: e se der errado? A fé responde: mesmo assim, Deus continua sendo Deus. E isso é suficiente para hoje. Se você escolhe confiar e entregar o amanhã nas mãos de Deus, escreva nos comentários: eu entrego. Uma das dores mais silenciosas do coração humano é a sensação de que Deus está demorando. Você ora, espera, faz a sua parte, mas nada parece mudar. Os dias passam, as promessas continuam as mesmas e a realidade insiste em contrariar aquilo que você acreditou. É nesse intervalo entre a promessa e o cumprimento que muitos desanimam. Não porque deixaram de acreditar em Deus, mas porque se cansaram de esperar sem entender. E esperar, quando não há respostas, é uma das maiores provas de fé que existem. Mas é preciso lembrar de algo essencial: Deus nunca trabalha com pressa, porque Ele nunca chega atrasado. O nosso relógio é diferente do dele. Enquanto nós contamos minutos, Deus constrói processos. Enquanto queremos resultados imediatos, Deus forma caráter, fortalece estruturas internas e prepara cenários completos. Se Ele entregasse certas bênçãos antes do tempo, elas poderiam se tornar um peso ao invés de um presente. O atraso que você sente pode ser, na verdade, proteção. A Bíblia mostra repetidamente que o tempo de Deus é perfeito. Abraão esperou anos pela promessa. Moisés passou décadas no deserto antes de liderar. Jesus, sendo filho de Deus, esperou o tempo exato para iniciar seu ministério. Nada foi antecipado, nada foi perdido. Tudo aconteceu no momento certo. O problema é que, enquanto esperamos, o inimigo tenta plantar dúvidas, sugerindo que Deus esqueceu, que não ouviu, que não se importa. Mas isso é mentira. Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Talvez hoje você esteja vivendo esse meio do caminho, esse espaço desconfortável entre o que Deus prometeu e o que você ainda não viu. E é justamente aí que a fé amadurece. Porque confiar quando tudo está dando certo é fácil. Confiar quando nada parece mudar é o que revela um coração realmente entregue. Continue. Persevere. Deus não perdeu o controle da sua história. Ele está alinhando tudo para que, quando acontecer, faça sentido até a dor que hoje você não entende. Se você crê que o tempo de Deus é perfeito, escreva nos comentários no tempo certo. Chega um ponto na caminhada em que a gente percebe que não dá mais para fingir força. O sorriso já não esconde o cansaço, as palavras já não disfarçam o peso que se carrega por dentro. É quando o corpo obedece, mas a alma está exausta. E, muitas vezes, esse é o lugar onde nasce a culpa. Por que eu estou assim se tenho fé? Mas a verdade é simples e libertadora. Fé não nos impede de cansar, ela nos ensina onde descansar. Deus nunca esperou que você fosse forte o tempo todo. Ele espera que você seja sincero. A palavra nos mostra que é exatamente quando a nossa força acaba que o poder de Deus se aperfeiçoa. Não porque Ele gosta de nos ver fracos, mas porque a fraqueza nos tira da autossuficiência e nos leva para a dependência. Enquanto achamos que damos conta sozinhos, oramos menos, confiamos menos, entregamos menos. Mas quando reconhecemos nossos limites, algo muda. A oração deixa de ser um discurso e se torna um clamor. O relacionamento com Deus deixa de ser teórico e passa a ser real. Talvez hoje você esteja tentando se manter de pé por pessoas que nem sabem o que você enfrenta em silêncio. Você sustenta a casa, a família, as responsabilidades, mas por dentro sente que está no limite. Deus vê isso.
Ele vê as lágrimas que ninguém vê. Ele conhece o peso que você nunca conseguiu explicar. E ele não te condena por isso. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais. Porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele acolhe, fortalece e renova. Quando você não tem mais palavras, Deus entende o silêncio. Quando você não consegue mais pedir, Ele já sabe do que você precisa. E mesmo quando você acha que não vai aguentar mais um dia, é Ele quem te sustenta para levantar da cama e continuar. A força que te mantém não vem de você, vem do Senhor. E isso é graça. Isso é cuidado. Isso é amor em ação. Se você precisa da força de Deus hoje, escreva nos comentários: Deus me sustenta. Existe uma paz que o mundo não entende, porque ela não nasce quando tudo está resolvido. Ela aparece no meio do caos, no coração de quem ainda enfrenta problemas, mas decidiu confiar. Essa paz não ignora a dor, não finge que está tudo bem, não nega a realidade. Ela simplesmente governa o coração mesmo quando a realidade é difícil. É a paz que vem de Deus. Aquela que guarda a mente quando os pensamentos tentam correr descontrolados, aquela que sustenta a alma quando as respostas não chegam. Jesus nunca prometeu ausência de tribulações, mas prometeu presença constante. Ele não disse que o caminho seria fácil, disse que estaria conosco em cada passo. E isso muda tudo. Porque quando a presença de Deus é real, o medo perde espaço. A situação pode não mudar imediatamente, mas o interior muda. O desespero dá lugar à esperança. A inquietação começa a se acalmar. A fé começa a falar mais alto que o barulho ao redor. Talvez você esteja esperando que a paz venha depois que tudo se resolver. Mas Deus quer te dar paz agora, no meio do processo. Ele quer ensinar seu coração a descansar mesmo sem controle, a confiar mesmo sem garantias humanas, a respirar fundo e lembrar que Ele continua no trono. Quando a paz de Deus governa, você aprende que não precisa entender tudo para continuar. Você aprende que não está à mercê do acaso, mas nas mãos de um Pai fiel. Essa paz não é produzida pelo esforço humano. Ela é um presente do Espírito Santo. É Ele quem acalma o coração cansado, quem traz clareza em meio à confusão, quem lembra as promessas quando a memória falha. E quando essa paz se estabelece, ela se torna uma fortaleza. O medo bate, mas não entra. A ansiedade tenta dominar, mas não reina. Porque a paz de Cristo passa a ser autoridade dentro de você. Se você recebe a paz de Deus hoje, escreva nos comentários: a paz de Cristo reina em mim. Há momentos em que a sensação de solidão é tão forte que parece que Deus se afastou. Você ora, mas sente o céu distante. Busca, mas não percebe respostas claras. E, pouco a pouco, o coração começa a acreditar que está caminhando sozinho. Mas essa é uma das maiores mentiras que a dor conta. Porque Deus nunca esteve ausente, nem por um segundo. A presença dele não depende do que você sente, mas da fidelidade do que ele prometeu. E ele prometeu estar conosco todos os dias. Mesmo quando você não percebe, Deus está agindo nos bastidores da sua história. Ele está te guardando de caminhos que você nem chegou a ver. Está te livrando de situações que poderiam ter te ferido ainda mais. Está te sustentando em níveis que você só vai entender depois. Muitas vezes, ele se cala não porque não se importa, mas porque está te ensinando a confiar além da emoção. A fé madura aprende a caminhar não pelo que sente, mas pelo que sabe. Você pode não sentir Deus agora, mas isso não significa que Ele não esteja aí. Ele está no fôlego que entra e sai do seu peito. Está na força que aparece quando você achava que não tinha mais nenhuma. Está na esperança que insiste em não morrer dentro de você. Isso não é acaso. Isso é Deus. Ele não abandonou sua história. Ele não desistiu de você. Ele está mais perto do que você imagina, ainda que em silêncio. Deus é especialista em caminhar conosco nos vales. Ele não apressa o processo, mas também não nos deixa sozinhos nele. Ele segura sua mão quando ninguém vê. Ele enxuga lágrimas que ninguém percebe. Ele fortalece seu coração em lugares onde palavras humanas não alcançam. E mesmo quando tudo parece escuro, Ele continua sendo a luz que guia cada passo. Se você acredita que Deus está com você mesmo no silêncio, escreva nos comentários: Deus está comigo. Mesmo quando o mundo parece instável, quando notícias assustam e o futuro parece incerto, existe uma verdade que não muda: Deus cuida de você em detalhes. Nada passa despercebido aos olhos dele. Nenhuma lágrima é ignorada.
Nenhuma batalha é invisível. A palavra de Deus afirma que ele envia seus anjos para guardar aqueles que o temem, e isso não é figura de linguagem, é promessa. Você pode não ver, mas existe proteção espiritual ao seu redor todos os dias. Muitas vezes, achamos que estamos vulneráveis porque sentimos medo. Mas sentir medo não significa estar desprotegido. Significa apenas que somos humanos. A proteção de Deus não nos isenta das lutas, mas nos preserva no meio delas. Quantas vezes você já foi guardado sem perceber? Quantas situações poderiam ter terminado mal, mas não terminaram? Quantas portas se fecharam que, mais tarde, você percebeu que foi livramento? Isso é Deus cuidando de você nos detalhes. O inimigo tenta usar a incerteza para gerar confusão, dúvida e insegurança. Mas a verdade é que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Nem o medo, nem a ansiedade, nem a enfermidade, nem o desânimo. A luz de Cristo que habita em você é maior do que qualquer escuridão que tente se aproximar. O Espírito Santo está ativo, trabalhando, fortalecendo, protegendo e conduzindo cada passo da sua caminhada. Você não está sozinho em nenhuma batalha. Deus está à frente, abrindo caminho. Está ao redor, protegendo. Está dentro de você, fortalecendo. E essa tríplice presença não falha. Mesmo nos dias mais difíceis, você continua guardado por um amor que não dorme, não se distrai e não desiste. Descansar nessa verdade muda tudo. Se você crê na proteção de Deus sobre sua vida, escreva nos comentários: estou guardado por Deus. Nem toda dor vem para nos destruir. Algumas vêm para nos revelar. Revelar força, fé, maturidade e uma dependência mais profunda de Deus. Quando estamos machucados, é comum perguntar por quê. Mas Deus, muitas vezes, está trabalhando no para quê. Porque Ele não desperdiça sofrimento. Nada do que você viveu foi em vão. Cada lágrima, cada noite difícil, cada oração feita com o coração apertado está sendo usada por Deus para construir algo maior. A Bíblia nos lembra que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Isso não significa que tudo o que acontece é bom, mas que Deus é poderoso o suficiente para transformar até aquilo que foi ruim em algo redentor. O que hoje dói, amanhã pode se tornar testemunho. O que hoje te machuca, amanhã pode ser um instrumento que Deus usará para curar outras pessoas através da sua história. Talvez você não entenda agora porque passou por certas experiências. Talvez ainda esteja tentando se recompor de perdas, decepções ou fracassos. Mas Deus está escrevendo uma narrativa que vai além do momento atual. Ele vê o quadro completo. Ele sabe como conectar capítulos que hoje parecem desconexos. Confie. A dor não é o ponto final. É parte do processo de algo maior que Deus está gerando em você. Quando você escolhe confiar mesmo machucado, algo poderoso acontece. Seu coração começa a sarar. Sua fé se aprofunda. Sua história ganha significado. E, no tempo certo, você vai perceber que Deus esteve presente em cada detalhe, usando até aquilo que parecia impossível de ser redimido. Se você crê que Deus está transformando sua dor em propósito, escreva nos comentários: Deus tem um propósito. Agora, depois de tudo o que foi dito, eu quero te convidar a fazer a coisa mais poderosa que alguém pode fazer em meio à incerteza: entregar. Não como quem desiste, mas como quem confia. Entregar não é perder o controle, é reconhecer que nunca fomos feitos para carregar tudo sozinhos. É colocar diante de Deus aquilo que você já tentou resolver de todas as formas e não conseguiu. É dizer com o coração aberto: Senhor, eu não sei como vai ser, mas eu sei quem Tu és. Neste momento, permita que essa oração seja mais do que palavras. Que ela seja um descanso para a sua alma. Senhor Jesus, nós reconhecemos a Tua santidade, o Teu amor e o Teu poder. Tu és o Deus que vê o invisível, que conhece o que está escondido no coração e que entende até aquilo que não conseguimos explicar. Hoje, colocamos diante de Ti todas as incertezas, todos os medos, todas as perguntas sem resposta. Aquilo que pesa na mente, aquilo que aperta o peito, aquilo que tira o sono. Tudo isso nós colocamos aos Teus pés. Nós cremos que Tu és o Deus da paz, não da confusão. Que a Tua presença acalma o coração e fortalece a fé. Quando o medo tentar dominar, que a Tua voz seja mais alta dizendo: Não temas, eu estou contigo. Que a Tua paz governe a mente, a casa, a família e o futuro. Que o Teu Espírito Santo traga descanso, discernimento e esperança. Nós não precisamos entender tudo, precisamos apenas confiar em Ti.
Obrigado, Senhor, por nunca nos deixar, por caminhar conosco nos vales, por nos sustentar quando a força acaba. Nós descansamos na certeza de que Tu estás no controle e que tudo está sendo conduzido pelas Tuas mãos fiéis. Nós Te entregamos nossa vida, nosso amanhã e nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva nos comentários amém. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje.